Nada mais complicado do que a relação entre irmãos. Numa família relativamente bem estruturada, com pai, mãe presente, que todo mundo tem uma educação equilibrada, essa convivência já é complicada? São seres humanos diferentes, histórias diferentes, gostos diferentes. Agora imaginem um grupo de irmãos criados separadamente por famílias diferentes, filhos de um pai que é um tremendo mau caráter, um pulha. Pois é, a resenha desta semana é sobre um romance que aborda a relação dificílima entre esses irmãos e o seu pai. Olá, sou Cristiane Azevedo, este é o canal Leitura de Abelha e apresento para você hoje a resenha deste classicão da literatura russa, Os Irmãos Karamazov, do escritor Fyodor Dostoiévski. Eu estou aprendendo a pronunciar os nomes dos autores russos. Fyodor Dostoiévski nasceu em 1821, viveu praticamente todo o século XIX. Sofreu muito nas mãos do seu pai, que era um homem muito autoritário e um homem intransigente. Quando sua mãe morreu, ele foi enviado para a escola de engenharia militar. Era um menino muito tímido e se refugiou na leitura. Então, ele leu tudo. Ele leu Balzac, ele leu Victor Hugo, ele leu Shakespeare, ele leu tudo que você pode imaginar. Ele se refugiava na leitura. Quando seu pai foi assassinado por camponeses, ele carregou assim uma culpa tremenda, porque os dois não tinham um bom relacionamento. E essa morte ele vai carregar para sempre, vai ser uma ferida que cicatriza, mas abre e vai estar sempre sendo refletida em suas obras. Concluindo seus estudos, ele vai trabalhar como funcionário público, porém ele abandona o emprego, escreve um livro chamado Gente Pobre, que faz muito sucesso. Um crítico de literatura russa escreve uma crítica muito favorável, aí o livro vende e tal, ele fica empolgado, porém ele vai se envolver com a revolta contra o czar Nicolau I. O czar Nicolau I foi um dos czares mais duros do governo russo, né? E ele, assim, ele controlava muito a questão das artes, da publicação dos livros. Dostoiévski, envolvido nesse movimento revolucionário, ele vai ser preso, vai ser condenado à morte e, por um milagre, ele já estava indo para ser executado, aí ele é libertado, vai ser enviado para a Sibéria para trabalhos forçados. Ele vai viver lá na Sibéria um tempo, depois ele é obrigado a cumprir um período no exército e só depois ele volta para Moscou e decide viver de literatura. Então ele vai escrever um romance. E esses seus livros não vão alcançar o sucesso como foi o de Gente Pobre, porque ele passou muito tempo fora de Moscou, né? Ninguém lembrava mais quem ele era, e ele começa a ficar cheio de dívidas. E para não ser preso novamente, ele foge, tá? Ele foge, vai para outros países, né? E começa a escrever, continua escrevendo. Os Irmãos Karamazov é o seu último romance. Ele publica no ano que ele morreu. E do que se trata esse romance? Ele conta a história de um assassinato.
para ser mais sincera com vocês, acredita-se que foi um parricídio, porque os suspeitos desse assassinato são os filhos da vítima. E quem é a vítima? O Fyodor Karamazov. Olha que interessante. Dostoiévski nomeia o personagem principal com o seu nome, Fyodor. Fyodor Karamazov era um homem pobre, mas pensa num homem ordinário, um pulha. Ele tinha duas preocupações: dinheiro e mulheres. O que acontece? Ele se casa com uma mulher bonita, jovem, rica, mas ele maltrata tanto essa mulher que ela foge. Ela tem um filho com ele chamado Dmitri, o Mitchell, e o Mitya quer dizer, e ela foge com um seminarista, abandona o Mitya pequenininho, o Dmitri, e vai embora, porque ninguém merece viver com o Fyodor. Por quê? Porque ele gosta de beber, ele é um palhaço, faz piada, ele fala que o que ele gosta é de dinheiro e de mulher, que ele traça tudo quanto é mulher, né? Ele é um nojento, um devasso, é uma pessoa desagradável. Sabe aquela pessoa que quando chega no ambiente, todo mundo pensa assim, ai, atrapalhou a festa. Que a gente fica feliz quando não aparece. Era o Fyodor Karamazov. É claro que quando a esposa o abandona e deixa o menino para ele cuidar, ele ignora o menino. Ele, o Mitya, o Dmitri, ele vai ser criado pelo Gregório, que é um fiel funcionário do Fyodor, dos Karamazov. O homem é tão ruim, mas ele tem um bom funcionário, né? Um fiel escudeiro. Ele vai se casar novamente, agora com uma moça mais jovem, bonita também, nem tão rica quanto a outra. Ela vai ter 2 filhos com ele, o Ivan e o Alexei, o Alyosha. Mas o Fyodor trata tão mal a esposa que ela fica doente e morre. Ele cuida dos filhos? Claro que não. Tá nem aí para os filhos. Ele manda os filhos para serem criados por parentes. Lá na cidade onde vive o Fyodor, há uma mulher, uma jovem, a gente poderia dizer que ela é uma mendiga. Em russo, o nome dela significa fedorenta. Então você imagina, ela é uma mendiga, ela é muda, ela não fala, tem alguns problemas. E numa reunião assim entre os homens, ela passa e alguém comenta, ai, quem... Né? Porque as pessoas davam comida para ela, tentavam cuidar dela, mas ela vivia na rua. Eles tinham pena dela. E os homens falam assim, olha essa fedorenta, será que alguém tem coragem de se aproximar dela? Tarará? E o Fyodor fala assim, ah, ela é mulher? Eu tenho. Guarda essa informação. Tempos depois, a fedorenta aparece grávida. E todo mundo começa a pensar, quem é o pai dessa criança? Ela é muda, ninguém sabe. Só que quando ela sente as dores do parto, o que ela faz? Ela pula a cerca da propriedade do Fyodor e tem o bebê lá na propriedade do Fyodor. Nasce Smirdyakov. Ela morre lá. O Smirdyakov vai ser criado lá com o Fyodor, pelos criados do Fyodor. Ele vai crescer lá. Então, vai ter aquela ideia de que o Smirdyakov pode ser filho do Fyodor. Ele nunca admitiu isso, a moça não falava, então fica essa lenda, né? De quem será,
quem será o pai do Smirdiakov. Ele começa trabalhando ali como um ajudante na cozinha, ele vai virar copeiro, depois vira cozinheiro. O Fiodor vai nutrir por ele uma certa confiança, porque ele é responsável pelo dinheiro do Fiodor, ele é um funcionário que trabalha bem, então ele tem uma confiança no Smirdiakov, não como se ele fosse um filho, mas como um bom funcionário, como um patrão acha que um bom funcionário deve ser. Então vamos conhecer um pouquinho a história de cada um desses filhos. Eu já vou começar com Smirdiakov. Smirdiakov, ele odeia a história das suas origens. Ele odeia essa dúvida. Ele odeia ser filho da fedorenta. Ele odeia a sua história, tá? Ele sofre de crises de epilepsia. Ele tem crises epiléticas e é muito mal. Ele maltrata os animais. Tem uma passagem que ele orienta as crianças, um grupo de crianças, a dar um pão para um cachorro com os alfinetes dentro, sabe? Ele é mau. O Smirdiakov é mau. Mitya, o Dmitri, o filho mais velho, filho da primeira esposa que fugiu com o seminarista, a esposa rica, né? Ele é violento. Ele foi criado longe do pai, foi para o exército, é tenente. Ele retorna para a casa paterna porque ele está exigindo a parte da herança da mãe dele. Ele acha que ele foi injustiçado com a divisão dos bens, afinal de contas, a mãe dele era mais rica. Se o pai dele tem posses, tem tudo, é em decorrência do que ele pegou da mãe dele. Ele tá com uma dívida, está noivo de Catarina e se apaixonou por uma mulher de vida fácil chamada Grutchenka. E o mais doido, o Fiodor, pai dele, também se apaixona pela Grutchenka. Ivan, filho da outra esposa, ele é um intelectual. Ele vive dos estudos, se diz ateu, mas passa o tempo inteiro estudando, pesquisando sobre Deus. Alexei, o Alyosha, é o mais novo. Ele vive em um mosteiro, tem como guia espiritual um padre chamado Zosima, um líder que é assim, ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. Inclusive, esse Zosima vai tentar ser o juiz entre essa quizila, entre o Fiodor e o Dmitri, o Mitya, sobre essa questão da herança. Ele vai tentar, né, ser o juiz, intermediar essa confusão. Olhando bem de pertinho, esses filhos, inclusive o Smirdiakov, todos eles têm motivo para matar o pai. Inclusive o anjinho do Alyosha. Por quê? Porque o pai sempre chamava a sua mãe de endemoniada. E isso magoava tanto o Alyosha. Ele não falava para ninguém, mas ele ficava, aquilo incomodava ele muito. Numa noite em que o Fiodor aguardava a Grutchenka ir na casa dele, que o Ivan, irmão do Alexei, decide ir embora para Moscou, porque tem um detalhe: o Ivan se apaixona pela Catarina. O Mitya não era noivo da Catarina? O Ivan, irmão do Dmitri, se apaixona pela Catarina. Então, tem esses círculos amorosos dentro do romance, porque eu vou te falar, Dostoiévski, ele não escreve uma história retinha, né? Você tem que ficar anotando ali para saber quem é quem.
O Ivan se apaixonou pela Catarina, noiva do irmão dele. Então ele decide ir embora para Moscou. O Smirdiakov suspeita que naquela noite ele vai ter uma crise epilética. Nessa noite, então, que o Fyodor está aguardando a Grutchenka, que o Ivan foi embora para Moscou porque ele está apaixonado pela Catarina, noiva do irmão dele, que o Smirdiakov, que mora naquela casa, suspeita que vai ter uma crise epilética. E o que é pior, o Dmitri, o Mitya, teve uma briga, todo mundo viu ele brigando com o pai dele, falando: eu vou te matar se você não me pagar a minha parte na herança. E também brigou e bateu no pai, na frente dos irmãos, teve uma outra briga. Ele bateu no pai na frente dos irmãos, os irmãos tiveram que separar, foi uma coisa assim de louco. E o Dmitri estava, nessa noite, ele estava nos cascos. Ele pegou um pilão de aço e falou assim: eu vou lá falar com meu pai essa noite, ou ele me paga ou ele me paga. O que acontece? O homem aparece morto, com uma paulada na cabeça. Fica aquele: quem matou? Quem é o assassino? Né? Vai ter esse drama. Não vou te contar o que vai acontecer, porque ali, ó, meu filho, são 800 e tantas páginas, 2 volumes. O narrador dessa obra, ele é muito parecido com os narradores de Machado de Assis. Por quê? Porque ele conversa com o leitor. Ele conversa com o leitor o tempo inteiro, desde o comecinho da obra, que ele vai dizendo, que ele vai contar a história do seu herói para o narrador. O herói dele é o Alyosha. Só que ele diz assim: mas se você quiser escolher outro herói nessa história, fique livre para escolher. Ele faz perguntas, ele faz explicações, ele informa algumas coisas que aconteceram, que se ele não contasse o leitor não ia compreender. Então é um narrador muitíssimo parecido com os narradores do Machado de Assis. E lá na introdução, ele diz também que esse livro é dividido em 2 partes, né? O passado e o presente. Porém, o que acontece? Esses 2 livros aqui, essas 800 e lá vai cacetada de página, representa só o passado. Dostoiévski morreu antes de publicar a segunda parte, antes dele escrever. Isso interfere na sua leitura? Não, não interfere. Tanto que quando eu li pela primeira vez, eu nem reparei nessa colocação do autor, sabe? Só estudando para fazer essa resenha que eu percebi: realmente, foi a última obra dele, ficou faltando, né? Não interfere, porque toda a história do passado ela é muito redondinha. Apesar das obras russas, né? Tolstói, Dostoiévski, eles são com muitos personagens, então a gente tem que ficar anotando. Mas a história em si ela é bem fechadinha. Qual que é a mensagem especial? O que ele quer dizer com essa obra? O que o autor está querendo dizer com essa obra? Que todos procuram, esses personagens procuram o quê? A paz e a felicidade. Cada um procura a sua maneira. O Smirdiakov, aquele cara mau, ele encontra fazendo maldades. O Dmitri, ele encontra pela força. A gente vai conhecer o Dmitri, tudo dele ele resolve na pancadaria, na briga. Tanto que qual foi o destino dele? Ele foi ser tenente do exército. O Ivan encontra a paz e a felicidade aonde? No conhecimento. E o Alyosha pela espiritualidade. Além disso tudo, ele traz a seguinte reflexão, porque aparece
numa conversa entre os irmãos, aparece essa pergunta: então, se Deus não existe, então tudo é permitido? A gente pode substituir a expressão Deus pela moral, pela ética, né? Então, se não existe moral, se não existe ética, eu posso fazer tudo, né? Se não existe nenhuma regra moral, então eu posso fazer tudo que eu quiser, como fazia o Fiódor com as mulheres, ele não tinha nenhum zelo pelos filhos, que se dane o mundo, né? Eu posso matar meu pai porque meu pai é um pulha, né? Então, Dostoiévski, ele nessa obra, ele faz essa reflexão. E eu jogo essa pergunta para você: se Deus não existe, tudo é permitido? Se não existir uma regra moral, então tudo é permitido? E o mais difícil da gente pensar: qual é essa regra moral? De quem ela é? Ela serve para todo mundo? Ela é igualzinha para todos? Para todos os grupos, todas as tribos? Porque a gente tem que pensar nisso também. Como que é a regra moral na nossa sociedade, mas na sociedade dos índios lá da Papua Nova Guiné? Pensemos sobre isso. Eu espero que você tenha gostado desta resenha e semana que vem tem mais vídeo aqui no canal. Curta, comente e compartilhe. Tchau!